Bom, Tá. então hoje é o 36º Encontro de Cravistas em Quarentena, o último desse ano de 2020, que foi bem proveitoso, né, com uma grande profusão de palestras, e a gente recebe o professor Dr. Mário Marcos Trilha, que é professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas, Departamento de Música, e tem realizado vários recitais solo e com diversas orquestras no Brasil, Portugal, Alemanha, França, Espanha, Suíça, Irlanda, Estados Unidos da América. Dirigiu vários coros profissionais e amadores no Brasil e em Portugal. Tem também vários discos gravados e vai falar para nós hoje um assunto que ele domina super bem, que é a música portuguesa para teclas entre 1540 e 1816, um panorama dos principais livros, manuscritos e compositores. Mário, muito obrigado por ter aceito o meu convite. É um prazer ter você conosco pela segunda vez. E eu fico muito honrada com que você esteja aqui. E então é com você. Obrigado, Beatriz. Eu é que te agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui partilhando com os colegas, né? Não é uma conferência formal musicológica, é mais uma partilha, né, desse repertório de algumas experiências. Exato. Então, a data, eu primeiro vou explicar o porquê dessa arbitrariedade da data de 1540 e 1816. É que 1540 é o primeiro livro datado que surge, que nós já vamos ver aqui um pouquinho mais em detalhe, do Gonçalo de Baena, e 1816 é mais ou menos uma data aproximada do que o Marcos Portugal compôs aqui para uso das infantas, das irmãs do Dom Pedro no Rio de Janeiro, né? Então é mais ou menos esse universo, né, de tempo que, né, mais ou menos aproximado. Então, a primeira menção, né, que se sabe do uso do cravo em Portugal aparece no livro do Garcia de Rezende, Vida e Feitos del Rei Dom João II. Né? Eu tinha colocado aqui a citação do Alvarenga, não salvou, né? Não sei por quê. Isso aparece no verbete do João Pedro de Alvarenga, no The Cambridge Companion of Harpsichord, que saiu ano passado. Tem um verbete muito bom sobre Portugal, né? E eu não sei porque não salvou aqui a referência certa, mas é The Cambridge Companion of Harpsichord, o verbete de Portugal. Então, o Garcia de Rezende, nesse livro de Vida e Feitos do Rei Dom João II, ele diz que o rei se deslocava a Torres Vedras, né? Torres Vedras é uma localidade no distrito de Lisboa, 50 quilômetros de Lisboa, mais ou menos, para ouvir o embaixador de Nápoles tocar cravo, né? E então o Garcia de Rezende diz que era o maior músico de cravo e órgãos que então se sabia, né? Ou seja, já no final do século XV já há essa procura por repertório de cravo e por cravistas. O primeiro relato do uso do cravo no Brasil, também não sei por que diabo não salvou aqui a referência, esse é do livro do Marcos Roller, dos jesuítas no Brasil colonial, é uma carta de um padre chamado Antônio Blasques, né, que diz então: houve nessas vésperas 3 coros diversos, um canto de órgão, né, canto de órgão, como a gente sabe, é polifonia, outro de cravo e outro de flauta, de modo que, acabando um, começava o outro, e todos com muita ordem vinha a sua vez. E dado que o canto de órgão deleitava ouvindo-se e a suavidade do cravo detivesse os ânimos com a doçura da harmonia, né? Ou seja, os brasis, como eles chamavam, né, os índiozinhos, eles já estavam fazendo polifonia e tocando flauta e tocando cravo já em 1565. Entrando no repertório propriamente dito, as fontes que se conhecem desse período, então, são o Gonçalo de Baena, arte novamente inventada para aprender a tanger, Lisboa, impresso pelo Germán Galhardo, que foi um impressor muito famoso, que agora completa 500 anos em Portugal. Até a Biblioteca Nacional de Portugal está fazendo uma exposição sobre as impressões do Germán Galhardo. E é um exemplar único, conhecido, que está na Biblioteca do Palácio Real de Madrid. Eu já vou falar mais sobre ele. Esse é um caso aqui muito, muito fascinante, a história do Gonçalo de Baena. Aí há uma compilação de entabulaturas, sobretudo de origem de polifonia franco-flamenga, na Biblioteca de Coimbra,
motetos, chanções e também peças ibéricas, para glosar, ou seja, para diminuir, né? A glosa é a diminuição melódica em distintas vozes. Tento de meio registro, adicionado incompleto, né? Os organistas sabem bastante bem o que é isso do meio registro, ou seja, o teclado partido, né? Mais ou menos a partir do centro do teclado eu posso ter uma registração com um timbre, com alguns registros, e outra registração com outros timbres. Esse é um repertório muito prezado no mundo ibérico, esse repertório com o teclado partido. Então, meio registro, dentro de meio registro, etc. Há uma outra compilação do século XVI, ainda na biblioteca de Coimbra, né? Depois eu tenho a lista de todas as peças, se houver questões eu posso responder. Há outros manuscritos no Porto, essa Tensão de João da Costa, né? Um livro de obras para órgão juntas pela curiosidade do padre Frei Roque da Conceição. Há um livro de cifras de vários autores. Esse livro de cifras ele é muito interessante, entre outras coisas, porque ele contém instruções sobre a postura da mão. Ninguém ainda fala sobre o dedilhado, mas muitos falam sobre a postura da mão. O Gonçalo de Baena fala, esse livro fala, mais tarde o Manuel Rodrigues Coelho vai falar, né? E ele contém miscelânea, peças para órgão, danças, etc. E há, em Braga, um livro de obras para órgão originário do Mosteiro de Santa Maria do Boldo. Esse é uma fonte mais problemática, porque tem peças do século XVII, século XVIII, miscelânea, como era comum aproveitar o papel durante muito tempo. O papel de música era muito caro, normalmente importado da Itália, né? E muito prezado para várias finalidades. O Gonçalo de Baena é o primeiro caso aqui, né? É um caso muito fascinante, porque é o primeiro livro de música para tecla editado na Península Ibérica. 1540 ainda é relativamente cedo para a impressão musical. Se a gente pensa que a impressão musical surge mais ou menos por volta de 1500, né? Petrucci, depois Atayana, França e tal, ainda é uma novidade música impressa. E é o primeiro livro em absoluto impresso na Península para música para tecla, impresso em Lisboa, pelo Germán Galhardo. E ele tem uma história muito fascinante ligada a ele, que é, até muito pouco tempo, historicamente falando, não se conhecia nenhum exemplar desse livro. Se sabia que houve uma licença do Santo Ofício para a impressão desse livro em 1536, quase 4 anos antes, e não se sabia se ele alguma vez tinha sido impresso. Ele é citado desde o século XIX, aparece em vários textos essa história da licença do Gonçalo de Baena, mas ninguém tinha visto o livro em lugar nenhum. Até que em 1991, ou seja, historicamente super recente, né? nem 30 anos, ele foi encontrado na biblioteca do Palácio Real de Madrid, porque ele estava mal catalogado. Ele estava classificado como um livro de trabalhos manuais. A pessoa não entendeu a tablatura e ela achou que a tablatura era alguma coisa, tipo um molde para tecelagem, alguma coisa assim. Vocês vão ver a tablatura e a confusão que esse bibliotecário do século XVIII ao século XIX colocou o livro, e o livro ficou perdido até ser encontrado em 1991. E esse livro ele é muito interessante porque não são peças originais para tecla, como é muito frequente nesse período, são entabulações ou entabulaturas de música vocal, música vocal sacra, sobretudo música vocal sacra, de compositores franceses, flamengos, da geração do Ockeghem, do Josquin, e compositores ibéricos, incluindo Francisco de Peñalosa, Juan de Anchieta, Pedro de Escobar, Antônio e Gonçalo de Baena. Esses baenas eram músicos tangedores da Capela Real de Lisboa. Eles eram espanhóis, mas eles trabalhavam para a Capela Real, para o rei Dom João II em Lisboa. Do João III, desculpa, para o rei Dom João III em Lisboa, na Capela Real. E é muito interessante a concepção desse método também, porque ele é um método, não exatamente para iniciantes, mas ele é um método didático. Há 2, 3 e 4 vozes. Ele é uma espécie de microcosmos 400 anos antes do Bartók.
né? Ele está organizado, muito bem organizado didaticamente, com polifonia que eles conheciam muito bem, a 2, 3 e 4 vozes. Ele fala sobre postura da mão, né? Ele diz que a mão tem que, né, tem mais ou menos, pelo que eu entendo, mais ou menos uma posição assim, que você tem que esconder, né, que não é nem a ponta do dedo, nem a unha, é o meio termo, e que você tem que esconder a mão aberta, alguma coisa, alguma ideia assim. Mas ele também não fala de dedilhado ainda, ele não fala de dedilhação explicitamente, ele fala de postura de mão. E ele fala sobre a questão da glosa, da ornamentação, da necessidade de se ornamentar, etc. E ele cria um sistema, então, muito curioso. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, aqui tem esse belíssimo órgão, isso é a capa da arte novamente inventada, para aprender a tanger, né? Tanger foi o verbo usado para tocar durante muito tempo, né? Até o século XVIII, pelo menos, e dirigido a muito alto e muito poderoso rei Dom João, nosso Senhor, com privilégio real. A capa está em português, né? O texto está em espanhol, mas a capa está em português. Vocês veem aqui o brasão de Portugal, né, que ainda é o brasão até hoje, sem a coroa, né, o brasão das quinas. E, se vocês observarem o teclado do órgão, tem letras e pontos. Né? Parece aqueles métodos hoje do pessoal de música popular, que cola as letras no teclado, para iniciante. Então, ele tem letras e pontos. Cada letra e cada ponto corresponde a uma posição. Por exemplo, o Dó central está aqui, ele tem um ponto acima, é um C, ponto acima. Né? E cada letra vai corresponder a uma posição na tablatura. E ele vai, então, explicar, isso é o prefácio, ele vai explicar como ele nota a música nessa tablatura. Por exemplo, aqui ele está com uma peça a 4 vozes, então Fá, Dó, o Fá, né? O Dó central, o Fá oitavo abaixo e o Fá oitavo. Né? E ele vai explicar também. As pausas são os quadrados em branco. Por exemplo, aqui, o primeiro exemplo só seriam semibreves. Né? São 4 tempos, cada quadrado. Do que quem é da minha geração lembra da Batalha Naval. Parece aquele jogo da Batalha Naval que a gente fazia com os quadradinhos e tal. Né? E ele vai, então, dando espaço. E é uma tablatura relativamente simples de transcrever. Né? Ele explica tudo. Aí ele diz, né? Por exemplo, aqui e colocar os dedos, a necessidade, a verdade, que assim é acostumado, cada um no lugar, né, o que se deve servir, ou seja, a questão da boa postura. Né, e ele diz que também tocar a compasso é extremamente necessário, ou seja, né, ele dá poucas regras, mas é bastante interessante. Né. Aí aqui, como ele nota uma das peças no final, a 4 vozes, que é uma peça do Pedro de Escobar, que era muito conhecida na época, que se chama Clamava Tauten Mulher Cananeia, que conta aquela história da mulher da Cananeia, que vai implorar a Jesus para que Jesus retire o demônio do corpo da filha. Não é? E Jesus, então, diz, não, peraí, mulher, eu não vim aqui para Israel para resolver todos os problemas, né? Eu não posso dar conta de tudo. E a mulher insiste, e aí Jesus diz, não, mas como a tua fé é grande, né, eu vou proceder ao exorcismo e tal. E essa peça ela era extremamente popular. Ela, por exemplo, um dos autos do Gil Vicente terminava com essa peça. Né? A parte musical no teatro é uma peça belíssima. Tem uma gravação sensacional do Ars Nova de Copenhague com essa peça. Tem outras gravações boas também. Mas ela é uma peça extremamente conhecida. Então ele mostra aqui, 0, 0, 0, nada. C, o Dó. Então ele começa Dó, 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 Ré, Dó, Dó, pausa, Fá, Dó, no baixo. E vou mostrar aqui para vocês a transcrição moderna. Ela continua assim, toda a peça anotada. E aqui uma transcrição moderna do João Pedro Alvarenga, que mostra como é que a gente pode transcrever. Né? Ele até nem usou o sistema só de orientação no barra de compasso, é uma transcrição muito boa. Né? E todo esse método ele já foi editado pelo SESEM em Lisboa,
pela Tess Knighton, né? É um livro desse tamanho, como vocês podem ver, bastante música, tem um texto introdutório também. Eu tive o privilégio de tocar no lançamento desse livro. Então, eu toquei algumas peças e a gente alternando com a polifonia, com as peças que existem da polifonia e com a entabulatura para teclado. Eu vou mostrar aqui para vocês um trecho de uma gravação minha informal em Aveiro, com um clavicórdio do século XVIII que está no Museu da Música em Lisboa, mas foi cedido lá para um concerto nosso lá em Aveiro, e eu aproveitei para fazer um vídeo que não é um vídeo profissional, mas acho que dá uma ideia da qualidade das peças, né? Vou colocar aqui um excerto. Ele adverte que não é exatamente um método para iniciantes, né? Aliás, nenhum deles trata muito dessa questão de iniciante do zero, né? Todos eles pressupõem que já haja algum conhecimento prévio, mas ele diz que é um método voltado para jovens músicos, né? Como eu disse, o pouco texto que tem está em espanhol, mas isso também não era muito anormal, porque o espanhol era a língua franca da península, né, até o século XVIII, e provavelmente ele tinha alguma razão de venda também por toda a península, não sei, isso já é especulação minha. Né? De toda maneira, sobrou um exemplar, felizmente sobrou um exemplar que foi encontrado há 30 anos. Depois, vocês vejam como a impressão musical é cara. Todas aquelas outras fontes musicais que eu falei do século XVI, elas são manuscritos, né? Compilações e muita coisa compilada de polifonia entabulada franco-flamenga, e muito repertório espanhol também compilado. Depois, o outro livro que surge impresso, já quase 100 anos depois, do padre Manuel Rodrigues Coelho, em 1620, Os Flores de Música. E o Flores de Música é música realmente assim, muito elaborada e muito severa. Já é uma peça de composição de maturidade do padre Manuel Rodrigues Coelho. Ele não se sabe exatamente que idade ele tinha, mas ele já deveria ter bastante idade, provavelmente, se não fosse octogenário, muito próximo disso. E são grandes tentos, né? E são 24 tentos nos 8 tons, né? No autêntico e plagal. São glosas sobre a famosíssima chanson do Orlando de Lasso, Suzanne Anjou, né? Que todo mundo adorava essa peça, né? Que lá tá aquele episódio
da difamação da Suzanne, mas que ela prova, né? E ela é inocentada e tal. Era uma peça muito popular e ele faz 4 glosas. Essas funcionam particularmente muito bem no cravo, essas 4 Suzanne. Né? 4 tentos sobre o pão de língua, 4 sobre a Maria Estela, ou seja, repertório muito ligado ao serviço litúrgico. Né? 23 versos pequenos, magnífica, para cantar também, 34 versos sobre cantos finos, etc. É um livro realmente de muita maturidade artística, e ele mesmo adverte que não é para iniciantes. Né? Ele usa um termo que ele diz que é um livro para arrazoados tangedores, ou seja, a gente já com bastante experiência musical e experiência no domínio do órgão. Embora no prefácio também se diga que é um livro para instrumento de tecla em geral, né? Algumas peças funcionam bastante bem no cravo e no clavicórdio, e harpa, né? Ou seja, ou é órgão, ou clavicórdio, ou cravo, ou harpa. Compostas pelo padre Manuel Rodrigues Coelho, capelão do Serviço de Sua Majestade, tangedor de tecla de Sua Real Capela de Lisboa, natural da cidade de Elvas. E aí vocês veem que está dedicado aqui ao rei Filipe III das Espanhas. Né? É o tempo da União Ibérica, que Portugal está junto com a Espanha, e o rei Filipe III da Espanha é o rei Filipe II de Portugal. Né? A União Ibérica dura de 1580 a 1640, e esse livro está na fase final então da União Ibérica, dedicado ao rei da Espanha, né? Na altura também rei de Portugal, impresso na oficina do Pedro Krasberg, que foi um grande impressor, imprimiu outras coisas de música e não só, e é uma belíssima edição, e ele tem algumas outras curiosidades. Aqui ele fala do repertório contido no livro, explica os tentos e os quires e a Ave Maria Estela, etc, etc. E depois, na primeira página, ele dá advertências particulares para se tangerem estas obras com perfeição, ou seja, advertências para se tocar bem, não é? Então, aqui ele diz que não é para principiante, mas arrazoado tangedor, e que aos que principiantes logo se lhe pratica o ar e a graça no tanger, com o modo que devem no pôr os dedos. Ele fala muito disso, do ar e da graça. O tocar com aire, que provavelmente implica a noção de inégalité também. E aí ele dá algumas advertências. Ele dá, por exemplo, a primeira advertência é que se hão de trazer as mãos bem sobre as teclas, por ser assim mais fermoso o tanger, ou seja, é mais bonito tocar com as mãos bem apoiadas sobre as teclas. E de maneira se hão de trazer sobre elas que quase não se vejam debaixo das mãos. É mais ou menos o que o Gonçalo de Baena fala 100 anos antes. O segundo que advirto seja que se há de quebrar com a mão esquerda e direita, todas as vezes que possível. O quebrar é ornamentar, né? Eu ornamentar com a mão direita e com a esquerda todas as vezes que for possível. O terceiro aviso, que a grossa da mão esquerda e direita toda há de ser igual, de modo que não soe uma tecla mais que a outra, ou seja, que a diminuição, ela deve ser muito bem executada entre as duas mãos, e dá-se igualdade às mínimas cocheias e semicocheias. O quarto aviso, que se houver de tanger, se tanja algum tanto devagar e não com pressa, porque desta maneira o que se tirar, o resultado obtido, parecerá melhor, ou seja, é melhor para essa estética um tempo mais moderado, por assim dizer, mas muito a compasso, assim de grossa como de outra solfa, ou seja, assim ornamentado como com o que está escrito, A solfa é a música escrita, e a grossa é a diminuição, é a ornamentação. O quinto se tirem as obras de maneira que estão compostas e com o ar que elas têm. Eita dificuldade, que é o caráter na obra, encontrar o caráter e a graça da obra. E advirto que não se acabe que se não acabe de tirar do tento e se tanja a compasso, que não parecerá bem, sendo de todo tirado, e mostrará que parecerá muito melhor. Ou seja, tocar a integralidade da obra. É bastante complicado às vezes entender exatamente o que eles se referem, E aí a outra particularidade muito interessante dessa edição é que ele usa o sistema de partitura italiana,
Ou seja, eu tenho aqui quatro vozes separadas mesmo, né? Nas claves de soprano, claves de contralto, tenor e baixo. Há quatro vozes, né? E nessas Susanas, ele usa a técnica que se diz da glosa bastarda. Ou seja, a diminuição ela vai passando por várias vozes, né? Ela não fica só em uma voz. Vocês veem que ela começa na voz do contralto, ela vai para a voz do baixo, depois ela vai para a voz do soprano, etc. Né? Essas quatro Susanas, eu acho que elas realmente funcionam muito bem no cravo. São um ótimo repertório para cravo. E ele diz, então, Susana grosada, A4 sobre a de 5, ou seja, a música original é 5 vozes, e ele, então, faz essas diminuições, que são as glosas, né? Sobre a Susana do Orlando de Lasso, que agora vira a Susana do Manuel Rodrigues Coelho. Passando para o século XVIII, que é mais a minha especialidade, eu não me sinto muito à vontade com o século XVII, sobretudo com o século XVII português, que é bastante espinhoso e é um período muito pouco conhecido. Entramos, então, no século XVIII com a figura mais conhecida, que é o Carlos Seixas. Todo mundo que toca cravo já se deparou, já tocou, já viu edição, já ouviu, né? A figura provavelmente mais conhecida do repertório português para cravo, que também não sabe muita coisa, há informações, claro, sobre ele, mas há também períodos muito obscuros. Primeiro, ele se chamava José Antônio, José Antônio Carlos. Ele adotou esse nome Seixas, não se sabe exatamente por quem, em algum dado período, provavelmente para soar mais nobre, não é? Seixas é uma terra no Minho, talvez para ter alguma alusão de nobreza, soar mais chique e tal. Ele é natural de Coimbra, né? O que se sabe, provavelmente, é que essa primeira instrução dele foi com o pai, que era organista da sede de Coimbra. A partir de 1718, ou seja, aos 14 anos de idade, ele se torna o organista da sede de Coimbra. Né? A partir de 1722, professor de cravo em Lisboa, ele foi professor de muita gente da nobreza, professor do Dom Antônio, o príncipe Dom Antônio era o irmão do Dom João V, né? E posteriormente organista na Igreja da Patriarcal, que era o cargo mais alto que um organista poderia ter em Portugal. Ele é mencionado no verbete do Walter, né, no Musicalisches Lexicon de 1727, como vice-kapellmeister, né, o vice-mestre de capela, quando o Scarlatti era supostamente o Kapellmeister. Né? E essa é uma lista muito interessante que mostra a proveniência dos músicos, os castrados da Itália, os músicos da Espanha, os boêmios do sopro, muitos italianos, ou seja, tem bastante detalhe nessa lista, está no dicionário do Walter. Ele é mencionado ainda como José Antônio aí. Ele morre muito rico, isso é uma coisa que nós não nos arriscamos hoje a chegar lá. Ele, por essa entrada, ele entra mais ou menos também na política local, em Lisboa, ele compra várias casas perto da Sé, e ele morre, então, numa situação muito boa, embora, coitado, morreu aos 38 anos, muito jovem. Tem um episódio interessante que é contado no século XVIII pelo José Maza, que é um sujeito que faz um dicionário que supostamente via um testemunho do Barbosa Machado, que diz o seguinte: quis o sereníssimo senhor Dom Antônio, o Dom Antônio era o irmão do rei, do Dom João V, que o grande Scarlatti, que era o Domênico Scarlatti, pois se achava em Lisboa no mesmo tempo, sendo mestre da Real Capela Portuguesa entre os finais de 1719 e princípios de 1927. Lhe desse alguma lição, regulando-se por aquela ideia errada de que os portugueses, por mais que façam, nunca chegarão a fazer o que fazem os estrangeiros. E o mandou ao dito. Este apenas o viu pôr as mãos no cravo. Conhecendo o gigante pelo dedo, lhe disse: Vossa mercê é que me há de poder dar lições. E encontrando-se com aquele senhor, lhe disse: Vossa Alteza mandou-me examinar, pois saiba que aquele sujeito é dos maiores professores que eu tenho ouvido. Ou seja, a parte algum exagero romântico do José Maza, é evidente que o Seixas era um cravista extraordinário, e que essa influência
do Scarlatti, se é que alguma houve, é muito pouco provável. É até provável o contrário. Inclusive, na técnica de repetição cruzada de mãos, o Seixas é um dos precursores. Eu uma vez vi uma palestra de um musicólogo inglês, eu tenho anotado, eu esqueci o nome dele, que ele diz que o Seixas é dos primeiros a usar isso. E que o Scarlatti adota isso vendo o Seixas tocar, e que o Rameau adota isso vendo o Scarlatti tocar na Embaixada da França, na Embaixada de Portugal em Paris. Que o Les Trois Amants vem depois disso. Enfim, o sujeito fez todo um trabalho documental, eu preciso ler o texto, mas é bastante interessante. De toda maneira, o Seixas realmente deveria ser extremamente virtuoso no cravo, e não deve realmente ter havido nenhuma lição do Scarlatti direta nesse sentido, como antigamente era comum ver por aí. Há uma coisa muito notável, que essa gravura, provavelmente a maioria já viu essa gravura, do Seixas, que ela é notável pelo seguinte: é raríssimo ter alguma iconografia de um compositor português do século XVIII. São pouquíssimos. Há uma caricatura italiana do Francisco Antônio de Almeida, há alguma coisa do David Pérez, que era o compositor de Estado napolitano em Portugal, há uma pintura que pode ser que seja o Sousa Carvalho no teto de Queluz, e depois há muito no final do século o Marcos de Portugal. Há muito pouca iconografia. Então, é muito notável essa iconografia do Seixas, e ainda mais nessa situação. É uma gravura póstuma, com desenho do Francisco Vieira Lusitano, que era bastante célebre, e foi mandada gravar em Paris por esse Jean Dolé, que era gravador do rei. Ou seja, é uma gravura do século XVIII sem data, mas não deve ter sido muito depois. E diz aqui no lado oval, informa então José Antônio Carlos e Seixas, viveu 38 anos, morreu no dia 25 de agosto de 1742. E embaixo, nesse pequeno texto, esse pequeno texto em latim diz o seguinte: mereci que a minha cítara se acrescentassem os raios das estrelas, e delas, das estrelas, e delas não foram dissonantes a vida nem os costumes. Isso é absolutamente extraordinário. Eu tenho um amigo que é muito mais versado em iconografia musical do que é o Márcio Páscoa, que eu falando com ele sobre isso, ele aventou a hipótese disso ter sido feito para um projeto de edição de música do Seixas, que ou nunca aconteceu, que nunca se concretizou, ou a gente não conhece, não sobreviveu, não chegou até nós. De qualquer maneira, é uma prova do imenso prestígio artístico e social do Seixas, nesse contexto de que não se tem nada, ou praticamente nada, de iconografia de compositores portugueses, sobretudo na primeira metade do século XVIII, que eu me lembro, eu posso estar errado, que eu me lembro só tem uma outra iconografia, que é a caricatura italiana do Francisco Antônio de Almeida. Não me lembro de outro, pode haver, mas é muito raro, é extremamente raro, sobretudo um compositor, um cantor, um castrado, ainda, mas um compositor é muito raro. E um cravista, então, raríssimo. O outro problema que nós temos com o Seixas, ou outra particularidade, é que não sobreviveu nenhum autógrafo. Nada do que nós conhecemos dele hoje, isso é um problema também do número de sonatas, do que é autêntico e do que não é da época dele. São todas cópias posteriores. A cópia mais perto do período que ele viveu é entre 1750 e 55, que são as 12 sonatas autênticas, que tem uma edição do Alvarenga, e a gente consegue essas 12 sonatas aqui na BN digital. Estão lá, depois tem uma fonte de Coimbra, tocatas de órgão, autor José Antônio Carlos de Seixas, organista da Sé Patriarcal, escritas pelo padre Caetano da Silva Oliveira, 28 sonatas autênticas. Depois tem outra fonte em Coimbra, com 20 autênticas e 11 atribuídas. Depois tem 6 minuetos em Coimbra, 2 minuetos e uma sonata. Tem a que está na Biblioteca da Ajuda em Lisboa, que é muito interessante, tem 18, isso é uma miscelânea de peças, tem até renda nesse manuscrito. 18 autênticas e 11 atribuídas, aí inclui a abertura em Ré maior, o concerto, o célebre concerto, para cravo, a sinfonia em Si bemol.
Aí temos outras fontes mais tardias, 1774, que está na Nacional de Lisboa, 12 sonatas autênticas, tem um fragmento de sonatas, 75, e tem uma do final do século XVIII ou início do século XIX com 45 sonatas autênticas. Ou seja, precisar um número de sonatas, alguma coisa ao redor de 100, 112, com repetições e com algumas dúvidas. E minuetos também, né? O Kastner pegou muitos minuetos que não estão assinados e agrupou com sonatas naquelas edições mais antigas que vêm dessa fonte da ajuda. Ou seja, há vários problemas ainda por resolver de autoria e de autenticidade de várias sonatas do Seixas. Mas, enfim, o que sobrou já é bastante relevante, já é bastante bom para a gente. Esse aqui é das 12 sonatas, que esses aqui vocês conseguem na Biblioteca Nacional Digital. É um manuscrito bastante legível. Né? E aqui nós temos o concerto, o original do concerto, como ele está nessa fonte da Biblioteca da Ajuda. Né? Vocês veem que é muito curioso que ele põe violino primeiro e segundo, quase o tempo todo junto, viola, cembalo obligato no meio, contrabaixo, né? Ou seja, tudo que é baixo. E ele não põe uma parte de contínuo. Exatamente, a edição da Gulbenkian dos anos 70, eles colocam essa parte do baixo na mão esquerda e colocam, né, como se coloca uma sugestão de contínuo, que eu acho que não funciona muito. A graça desse concerto é que não tem problema de equilíbrio nenhum, porque quase que o tempo todo, exceto alguns lugares no segundo movimento, ele é alternado, né? Ele vai alternado, ou seja, a orquestra toca, o cravo toca, a orquestra toca, e o cravo toca, e ninguém não há problema de equilíbrio. A outra coisa notável desse concerto é que ele está na primeira geração dos concertos para cravo, em absoluto. Né? A gente não sabe quando ele foi composto, mas o pobrezinho do Seixas morreu no início da década de 1740. Né? Mesmo que ele tenha sido composto na década de 1730, ele ainda está na primeira geração. Os concertos do Barro Brandenburg é de 1721, os concertos para cravo solo são a partir de 1723, e os concertos do Handel são década de 1730. Né? Ou seja, o Seixas, lá na ponta da Europa, está na vanguarda dos concertos de cravo. De qualquer maneira, os concertos dele não tem nada a ver nem com Bach, nem com Handel. Né? Sobretudo, esse uso do alternating é muito particular e funciona muito bem. Né? Eu vou colocar o primeiro movimento aqui na versão nossa, e vocês vão ver como ele é bastante efetivo.
ele foi parando. Mas não sei se vocês notaram, eu optei para não ficar vazio de contínuo, de fazer o contínuo com a guitarra, para ter outro timbre diferente do cravo. Um outro que a próxima impressão de música para tecla, vocês veem que vai de quase 100 anos, né? Já é cerca de 1760 com Alberto Gomes da Silva, 6 sonatas para cravo, impressas em Lisboa. E o Alberto Gomes da Silva ele é mais conhecido também pelas regras de acompanhar, que é um pequeno tratado de baixo contínuo, né? É o primeiro e único completamente devotado ao baixo contínuo em Portugal. Há várias outras fontes que falam de baixo contínuo, né? Por exemplo, Solano, mas é baixo contínuo e contraponto, ou Varela, que são várias coisas, ou antes o Pedroso, ou o Morato, que tem contínuo e várias outras coisas. O Gomes da Silva fez um livro só de baixo contínuo, que são as regras de acompanhar. E ele também era compositor de operetas, de óperas, e ele então imprimiu essas 6 sonatas, que vocês veem, quase 140 anos depois do Rodrigues Coelho. E é bem interessante que aí já é a fase da alta italianização da vida cultural portuguesa, né, que remonta já ao tempo de Dom João V, todo mundo escreve e se assina em italiano. Então, é 6 sonate per cembalo, composte per il signore Alberto Giuseppe Gomes da Silva, maestro e compositor de música Lisbona. Todo mundo, ninguém mais assina com prenome português, né? É chique agora ser italiano. Inclusive, a palavra Peralta, ela vem daí, vem do sujeito que falava um italiano muito cabotino, e só queria ver peças em italiano e ópera em italiano, então era uma farsa que se chama um elogio da peraltice, e a palavra Peralta vem do sujeito que quer blefar em italiano, que era muito frequente lá. A coisa curiosa uma das coisas curiosas nessas sonatas é que nessa sonata em Mi menor, no segundo movimento aparece então um andante nel stile della chitarra portoghese. Segundo o Manuel Moraes e o Rui Neri, é a primeira vez que alguém escreve explicitamente que existe uma guitarra portuguesa. Então, esse minueto é a imitação da guitarra portuguesa, com muitos arpejados e minueto em Mi menor e tal, e que alguém fala, com esses cruzamentos também, alguém fala então que existe uma guitarra portuguesa propriamente dita. A outra obra editada é do Francisco Xavier Batista, que são 12 sonatas, editada pelo Francisco Milsan, em Lisboa, por volta de 1765, 78, não tem data, mas tem uma lista de subscritores. O processo de edição musical é muito caro, e ele precisa, então, de vários patrocinadores que subscrevam essa proposta de edição. Ele também conhecemos dele. Ele também escreve em italiano, 12 sonate, variazioni, minueto per cembalo, etc., da Francesco Xavier Battista, maestro e compositor de música. Ou seja, todo mundo está vendendo sempre em italiano. A música está conotada sempre com a Itália, a vida cultural de uma maneira geral está conotada, e religiosa, política, etc., está conotada com a Itália. E aí temos aqui o que sobreviveu, que chegou até nós de repertório com cravo obrigado. Tem uma sonata desse Frei Antônio de São Joaquim Almeida, que infelizmente se perdeu a parte de violino, só se encontra a parte separada do cravo. Há uma sonata do Francisco Xavier Batista, um manuscrito belíssimo, que eu já vou mostrar aqui para vocês, que está em Elvas, música também muito boa. Há um dueto para cravo e violino em si bemol maior do Palomino, José Palomino, e há um concerto do Palomino, e há o concerto do Seixas, que a gente já viu, e há um outro concerto em sol menor do Seixas, um concerto em sol menor que está sem autoria na Biblioteca de Coimbra, que o João Pedro Alvarenga atribui ao Seixas, por características estilísticas. E depois há toda aquela coleção de jornal de modinhas, as modinhas acompanhadas ao cravo pelos melhores autores, e aí há uma profusão de modinhas, tudo isso entre 1792 e 96, e depois há uma nova edição do jornal de modinhas no início do século XIX.
Obviamente, houve muito mais música para cravo e outros instrumentos e concertos, um concerto anônimo também, que se perdeu. E se perdeu por uma razão muito triste, que a música instrumental ela pertencia ao compositor. Do momento em que o compositor morria, aquele papel não tinha interesse, ele tinha um interesse comercial, como papel. E o papel de música ele era muito prezado para fazer fogos de artifício. Então, muita música instrumental foi literalmente pelos ares. A música sacra não, ela pertence à igreja. A música de ópera não, porque ela vai ficar no arquivo real ou no arquivo dos teatros. Mas a música instrumental teve essa macina de pertencer ao compositor. O compositor ia lá, tocava, recolhia a música, voltava, levava para casa. Quando ele morria, normalmente aquilo era vendido pelo preço do papel e acabou. Então, isso é o que sobrou, mas obviamente houve muito mais música com outros instrumentos e para cravo solo e para órgão, etc. Aqui está o manuscrito da sonata dele de violino, que na verdade é uma cópia, né, de um copista profissional que está em Elvas. É lindo, perfeitamente legível, tocável. É música muito boa, muito divertida. Eu vou colocar aqui só um trechinho, para a gente ter uma ideia. É uma gravação minha com o Gustavo Medina, e é provavelmente, embora ela não tenha data, provavelmente a peça de cravo obligato mais antiga que chegou até nós. Algum momento depois da metade do século XVIII. A minha suposição é que isso deveria ser um opus de 3 ou 6 sonatas, né? Ele coloca lá sonata prima com um violino obrigado. Infelizmente, só se conservou essa sonata, né? Uma sonata em 2 movimentos, um allegro e um outro allegro em rondó com giga, um allegro em forma sonata e outro com uma giga. Mas é super bem feita e divertida, é uma música muito boa. Depois há um outro compositor muito bom, que é o João Cordeiro da Silva, que escreveu óperas e oratórios, e ele era responsável pela adaptação das óperas do Iomelli para a orquestra da Real Câmara em Portugal, e que sobreviveu um corpus razoável de música dele, algumas sonatas, 4 sonatas e 14 minuetos. Eu aproveito já para avisar que está para sair o nosso livro com a obra integral de tecla do João Cordeiro e do Palomino, está pronto. Já vai para o repositório e para vocês vão poder fazer o download gratuito. Eu comunico assim que sair, com toda a obra do João Cordeiro e do José Palomino. Ele foi professor, entre outras coisas, da nossa querida Carlota Joaquina, comprou piano forte para Carlota Joaquina, era um sujeito muito influente também nesse meio da corte, da Real Câmara. É um excelente compositor, e o corpus dele de música para tecla que sobreviveu dá mais ou menos 1 hora de música, ou seja, é um projeto simpático para um disco. Aqui a cópia desses 12 minuetos, né, que também está disponível na BNP Digital, Minueto per Cembalo, do senhor Giovanni Cordeiro Silva. São 12 minuetos, diz o texto para cravo, mas tem alguns, 2 ou 3, já não me lembro agora de cabeça, tem piano e forte. Por exemplo, aqui o 6º minueto começa piano e depois forte. E vou botar só o iniciozinho.
Então, vocês veem que tem algumas indicações dinâmicas. Isso pode significar duas coisas. A primeira é que era para um piano forte, né? Ele mesmo teve um piano forte, e a dona Carlota tinha um piano também, e já havia muitos pianos, e pode significar cravo de dois teclados. E aí vocês vão dizer, olha, mas não se conhece cravos portugueses de dois teclados que sobreviveram. Mas houve venda de cravos ingleses de dois teclados. Há muitos anúncios na Gazeta de Lisboa, né, que vende-se cravo com penas. O cravo com penas é o cravo, né? O cravo de martelos é o piano forte. Vende-se cravo com penas, vindo da Inglaterra, dois teclados, não sei quantas notas, não sei o quê. Ou seja, pode ser as duas coisas. E tem um outro minueto que tem umas indicações ainda mais curiosas, que são flaute, fortissimi, corne, flaute. Isso pode significar duas coisas também. Que esse minueto dá para tocar no órgão, né? Aliás, todo esse repertório dá para tocar no órgão. Eles eram extremamente pragmáticos com o que tivesse na mão. Pode ser registração de órgão, né? E pode ser também redução de alguma peça dele para a orquestra. Né? O que me deixa mais em dúvida é essa registração de corne, exatamente. Flaute tem muito, mas corne não sei. Mas, enfim, é uma suposição, funciona também com registração de órgão e talvez seja uma transcrição, não sei. Mas é interessante que nessas 12 peças que se chamam minueto e percembalo, apareçam dinâmicas e aparece esse caso de instrumentação. O próximo compositor é um compositor sensacional, chamado José Palomino. O José Palomino é de origem espanhola. Muito cedo ele foi violinista da Real Câmara de Madrid, e cedíssimo, aos 20 anos, 21, ele se transfere para Lisboa, para a Real Câmara, e ele é louvado como um dos grandes virtuosos de violino da Europa. William Beckford, que eu vou falar já sobre ele, diz que ele está entre os melhores violinistas da Europa. De toda forma, o Palomino é um compositor extraordinário. Agora, por exemplo, apareceram no YouTube uns quintetos para corda dele, que são sensacionais, absolutamente música muito bem elaborada, um sujeito muito inteligente do ponto de vista da composição, da forma, música de primeira qualidade. E o Palomino era, então, o primeiro violino e viola da Real Câmara, mas ele sobreviveu a alguma coisa dele de música para tecla. Há um minueto isolado, numa coletânea de várias peças para cravo e órgão, ou tecla, enfim, que é esse manuscrito, esse primeiro manuscrito aqui, o PLN 4505. Há uma sonata, sonata per piano forte, música del Signore Giuseppe Palomino, que está na biblioteca da Ajuda, que eu acabei de editar, excelente, música excelente. Há um dueto para cravo ou piano forte e violino de Giuseppe Palomino, de 1785. Há um concerto para cravo, ou piano forte, ou concerto ou quinteto, dá para fazer um por parte, 2 violinos, viola, baixo. Há uma sinfonia para 4 órgãos, para Mafra, Mafra é um contexto único no mundo, que tem 6 órgãos, que podem tocar todos ao mesmo tempo. E ele, então, nesse período de 1802, os 6 ainda não estavam tocando lá, estavam os 4, e ele então compôs uma sinfonia por ordem do príncipe regente, que é o nosso querido Dom João VI, que vem para o Brasil, e há uma missa de canto-chão figurado a 4 órgãos e canto. Vocês imaginem que loucura é isso, a sensação espacial de Mafra. Depois mostro uma foto de Mafra. É um repertório único, muito particular no mundo. E o Dom João era fascinado com o Palomino. Só que quando houve a invasão napoleônica, o Palomino já estava doente, ele queria voltar para a Espanha e ele recebe, então, a possibilidade de trabalhar nas Ilhas Canárias, em Las Palmas. E ele vai para Las Palmas, ele faz um baita trabalho lá de música sacra e reformula, e ele já não estava assim, em grandes condições físicas, e ele, infelizmente, só sobrevive 2 anos na Espanha, depois de 1808 até 1810 nas Canárias. Mas é um compositor sensacional, e logo vocês vão ver a música dele. Esse aqui é a primeira página do dueto de cembalo violino, provavelmente um autógrafo. E eu vou mostrar só no registro aqui o início
do concerto para cravo nele, que alguém, eu descobri que um espanhol colocou a minha gravação outro dia no YouTube, né? Eu nem tinha, eu tenho só o CD, e é uma música sensacional. Eu vou botar só o início deles para vocês terem uma noção da qualidade da música. Em Lisboa. Depois tem o João de Sousa Carvalho, que é outro famoso, né? O Sousa Carvalho vai estudar em Nápoles, né, que é um grande centro mundial de instrução, né, quem ouviu a história lá dos Partimenti, do Solfeggi, e ele vai, então, como bolseiro régio, estudar em Nápoles, e ele estuda com um compositor, com um mestre muito famoso, Carlo Cottumati, né, que é autor de Solfeggi e Partimentos, e ele volta, né, já muito uma bagagem muito segura para Portugal, e ele deixa então uma sonata para a tecla, né? A sonata em ré maior, embora circule muito por aí uma em sol menor e outra em fá, mas a gente já vai ver o problema dessas duas peças. A sonata em ré maior eu vou colocar só o início para vocês, é uma gravação de minuto. É completamente música galante, música napolitana, né? Ele substituiu por um período muito breve o David Pérez como mestre de Suas Altezas, que é o grande cargo no sistema português, né? E morreu também bastante rico e retirado no Alentejo, né? Um compositor muito sólido. Circula muito por aí a tal sonata em sol menor, desculpa, que é essa aqui, né? Que circula desde a edição do Castro, né? Já há 50 ou 60 anos, como se fosse Sousa Carvalho. Só que essa sonata em sol menor não é, infelizmente, não é de Sousa Carvalho. Ela é de um compositor napolitano chamado Matias Vento, e é a parte de cravo para uma sonata de cravo e violino ou flauta.
de cravo obligato, né, com um instrumento melódico, violino ou flauta, que circulou em Portugal, copiada, foi até editada essas 6 sonatas foram editadas na Inglaterra, ou seja, foi um repertório com bastante difusão. E o Kastner encontrou, é um caderno grande, eu já vi esse manuscrito, é um manuscrito grande, encadernado, com várias peças, inclusive a sonata em Ré maior do Sousa Carvalho, e essa tocata ele copiou e não diz de quem é. E o Kastner, então, intuiu que era tudo Sousa Carvalho. E ele atribuiu uma outra sonata em Fá, que, na verdade, a parte de cravo num concerto de um compositor italiano chamado Guilherme, né, que ele atribui como sonata do Sousa Carvalho. Então, aparece muito tocado, muito gravado por aí, como Sousa Carvalho, tem até na história da música de Portugal, do Rui Neri e do Paulo Ferreira de Castro, que é dos anos 90, eles falam do caráter melancólico lusitano, do andante, ou seja, tudo que se criou toda uma história em torno dessa sonata, só que, infelizmente, ela não é, né, do Sousa Carvalho, ela é do Matias Vento. Mas não importa, a música é boa, né, e ela foi atribuída pelo Castner, então, foi editada naquelas edições antigas da Xota, e o João Pedro Alvarenga, já há uns 20 e muitos anos, na Revista Portuguesa de Musicologia, fez um artigo mostrando o problema dessa fonte e as falsas correspondências. Isso acontece demais com Sousa Carvalho. Eu trabalhei com os partimentos dele, na verdade, quase nada dele. Tudo ele copiou, e como o manuscrito diz baixos ou lições do senhor Sousa Carvalho, era tudo Sousa Carvalho, não era. Né? Até porque esse conceito também de autenticidade é muito elástico nesse período. Mas, enfim, o que importa é que a música é boa e que ela seja tocada. Depois, o Pedro Antônio Avondano também deixou um corpus razoável de música para tecla, né? Dá mais ou menos uma hora e pouco, também o que chegou até nós. Né? E também música boa, também vale a pena se tocar e ouvir. E há outros compositores assim que deixaram algumas coisas, o Frei Manuel de Santa Elias, algumas sonatas boas, Antônio Léo Moreira tem uma sonata, os minuetos de José Antônio Oliveira, 4 sonatas do José Joaquim dos Santos, aquele Francisco de Boaventura. O David Pérez, infelizmente, só sobreviveram 4 peças dele para cravo, né? São uma redução de uma abertura de ópera do Alessandro Nellinder e 3 sonatas. Né? Ele era o grande compositor de Portugal no período do Dom José e início da Dona Maria. Né? Infelizmente, a música para a tecla dele não sobreviveu tanto. Depois, Frei Jacinto do Sacramento, que parece da época do Seixas, parece bastante a escrita do Seixas, e o tenor e compositor José Antônio Policarpo, né? Da Silva, mas conhecido como Policarpo, e muitas vezes referenciado. Aqui tem uma particularidade interessante do mundo português, que é o relato do Beckford. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Beckford. O Beckford era um milionário inglês, um tipo muito particular, né? Ele era herdeiro, o pai dele era dono de metade da Jamaica, ou seja, esse homem hoje seria uma fortuna em bilhões. E o Beckford, então, tinha muito interesse por música, diz a lenda que ele tocou para o Mozart, ele pintava, escrevia, ele escreveu primeira novela gótica na Inglaterra, chamada Vathek, que é um livro muito bom, ele escreveu em francês, o original em francês, uma novela gótica, e ele era um tipo com muitos interesses, muita cultura, mas ele se envolveu num escândalo que hoje seria classificado de pedofilia, ele se envolveu com um rapazinho na Inglaterra e ele teve que dar um tempo fora. Ele ia para a Câmara dos Lordes, e ele perdeu isso e ele teve que sair um pouco da Inglaterra para abafar o escândalo. E ele ia para a Itália, no entanto, ele enjoa na viagem e ele desce em Lisboa. E contra as ordens do embaixador da Inglaterra, ele em 2 semanas ele já conhecia toda a alta sociedade lisboeta. Todo mundo contava. E ele se cerca desses músicos da Patriarcal, do Policarpo, do tenor, dos irmãos Lima, do Frank, que era um jovem cravista e pianista, ou seja, ele monta uma trupe artística dentro da casa dele, ele é muito interessado, ele vai ouvir a música, ele escreve. O diário dele de 1787 é muito interessante como fonte, a gente tem muito poucas fontes que contam o meio musical, e o meio musical também litúrgico, e esses saraus em casa, e ele também fala da modinha, ele está fascinado com o Brasil, com a ideia da modinha e não sei o quê. É um tipo muito, muito particular. E ele fala, então, dessa predileção que os portugueses têm pela sonata
e pelo minueto. Se vocês pegarem a música instrumental do Portugal no século XVII, assim, é tudo sonata, né? Ou minueto ou rondó. Né? Há uma grande difusão dos rondós italianos, e depois os portugueses começam a escrever rondós também. Né? E assim, 9 entre 10 formas, ou vai ser forma sonata, ou minueto, ou rondó. De vez em quando aparece uma giga, né? E é muito raro que seja outra coisa diferente disso. E ele fala, é pena que eu perdi a tradução em português, eu vou tentar resumir. Ele fala com muito deboche, muita ironia, ele é um sujeito muito sarcástico, dessa coisa das sonatas e dos minuetos em Portugal. Né? Ele fala, então, que os Penalvas, que eram uma família da alta sociedade, né, levam para a casa dele e tal, e vai um padre, e um padre que era tocador de rabeca, né, de violino. E aí eles dizem que eles vão lá e eles vão batucar no pobre pianoforte dele, vão tocar sonatas, né, quer eu queira ou não. Né? E eles dizem assim, vocês sabem como eu detesto sonatas. E essas passagens cromáticas que ficam guinchando no violino, e o instrumentista que fica revirando os olhos, e o êxtase, tudo isso, ele detesta tudo isso, né? Hoje. Mas essa é a música mais antiga para tecla, datada e assinada por um compositor no Brasil, no Rio de Janeiro. Né? Isso aqui é um dos motivos, para vocês verem a cara da escrita dele, isso é um autógrafo do Marcos de Portugal, um em dó maior, e composto no Rio de Janeiro, esse para Dona Isabel Maria. Eu vou colocar agora um videozinho de celular que foi o Carlos Arruda que fez, o concerto meu em Queluz, com 2 motivos, eles são muito curtinhos. A gente termina a parte musical aqui. E agora, para terminar, só alguns instrumentos que sobreviveram são o clavicórdio, português anônimo do século XVIII, que está no Museu da Música. Os cravos tocáveis, né? O Antunes, de 1758, que a Beatriz já conhece bem, né, Beatriz? Que está no Museu da Música em Lisboa. O outro Antunes, que estava na Finchcock Collection, no sul da Inglaterra, que foi vendido em leilão por 85 mil libras, agora que o Estado português
vergonhosamente não participou do leilão, acho que foi vendido para uma coleção americana. É um Antunes mais tardio, de 1785. O pianoforte Antunes, que está na coleção de Vermilion, né, que é o xodó da coleção de pianoforte deles, que tem mecânica ainda, mecânica original Cristofori, né, uma espécie de marco zero do pianoforte, né, mecânica ainda maneira da primeira mecânica, sem alterações, né, raríssimo. Vocês veem que os instrumentos portugueses têm essa curiosidade belíssima do pé com coração, né, os cravos e pianoforte. Tem esse que também está em vermelho, esse eu toquei maravilhoso, que é o cravo José Calixto, 1780, um cravo 2,43 m, um som muito agradável, muito excelente instrumento. E tem agora o cravo, que está aqui no Brasil, do José Cambiazzo, que provavelmente é um italiano, ou de origem italiana, que viveu em Lisboa, de 1769, que agora está na posse do César Guindini, nosso querido amigo e super competente construtor de cravos e restaurador. E o César vai restaurar esse instrumento. E ele fez a gentileza, então, de me ceder a foto agora para a nossa conversa de hoje, né? E eu estou super ansioso para ver o resultado do que o César vai conseguir, porque esse instrumento ele foi transformado em pianoforte, ele foi serrado lá no fundo, como vocês veem, né? E o César vai colocar ele de novo como cravo, né? E é uma coisa única, um instrumento do século XVIII, português, no Brasil, né? Que vai voltar à vida. E ele tem uma decoração em chinoiserie, que aqui não dá para ver muito bem, que é muito bonito também. E só para terminar o contexto de Mafra, em que são 2 mais 2 mais 2 órgãos, sempre impares, né? Possibilitando-se tocar 2 órgãos, A4 e 6. Muito obrigado. Desculpem se eu estourei um pouquinho o tempo, mas é um pouco extenso. E se vocês tiverem questões ou observações, eu fico muito contente de poder responder. Obrigado, Mário. Excelente palestra, muito obrigada. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Você já tem alguma referência sobre os temperamentos no repertório português? De qualquer período? Beatriz, Eu nunca ouvi falar nada sobre temperamento. Não, mas eu te confesso que eu não procurei. Assim, não é muito a minha área. Eu conheço fontes espanholas, mas fonte portuguesa de temperamento não. Uhum. Mas eu também te confesso que eu não pesquisei isso. Entendi. Muito Carlos, também quer bom, fazer Mário. Eu tenho uma pergunta. Obrigado. Eu sempre me interesso sobre esses tratados do século XVI, principalmente esse daí do Germán Galhardo, né? De 1540. É o Gonçalo de Baena. É o editor que se chamava Germán Galhardo. É o Gonçalo de Baena. Porque ele na capa você já mostrou que ele mostra o órgão com o teclado cromático, já que era uma novidade. Então, eu queria saber se você deu uma olhada nesse método dele, de ponto de cruz, parece coisa de ponto de cruz. Se as glosas que ele faz estão em todas as tonalidades ou estão em algumas tonalidades específicas. Não são tantas tonalidades assim, mas também seria muito pouco habitual em 1540 muita coisa tão cromática, né? Não, são normalmente nos modos habituais, né? Dórico, óleo, mixolídio, porque normalmente às vezes ele transpõe da polifonia original para outra tonalidade mais cômoda. Mas aí é o modo transposto. Nunca tem assim uma tonalidade. Por exemplo, aquela que eu toquei do Clamaba que está em Fá. Nunca tem muito sustenido ou muito bemol também. Normalmente tem Fá sustenido, Dó sustenido, Si bemol, mas não muito além disso. Também, assim, certamente o temperamento era algum mesotônico. Isso, o que eu sei de temperamento, Beatriz, é de órgãos, né? Os órgãos restaurados do século XVIII. E tem vários tipos de mesotônicos, né? Eles chamam um de mesotônico modificado. Eles gostam muito de afinar os órgãos de Portugal com esse sistema, né? Ou seja, e ainda mais no século XVI, né? Devia ser um mesotônico bastante
bastante duro, né? Assim, para você usar Lá bemol, Mi bemol, não sei, provavelmente não, né? Verdade. A Ana Paula está perguntando se é possível saber qual repertório português chegou ao Brasil. Hum, é de tecla, difícil dizer, muito difícil dizer, porque se lá, assim, a música circulava manuscrita, né? Se lá essa música desapareceu, aqui mais ainda, né? A gente teve a mesma fatalidade da música instrumental, não ter valor de arquivo, né? E mais ainda, assim, eu confesso que antes do Marcos Portugal, eu não sei o que aconteceu aqui, né? Por exemplo, tem aquela célebre Sonata de Sabará, Essa é a né? minha Que próxima na verdade não é pergunta, uma que ótimo. na verdade não é uma sonata, são duas peças, né? São duas peças separadas em tonalidades diferentes, são duas sonatas, né? São duas peças. E segundo aquilo não tem cara de música portuguesa de jeito nenhum, aquilo tem cara de escola italiana da época, né? Eu tenho certeza que se alguém fuçar aquilo no ritmo dos italianos da época vai encontrar correspondência, né? E também, assim, a única outra fonte brasileira que a gente tem muito depois do Zé Maurício, o Zé Maurício não escreve daquela forma, né? Então, é provável que aquilo seja música italiana. Certamente circulou muita coisa, né? Circulou muita coisa copiada da Itália, circulou muita coisa copiada de Portugal, mas até onde eu sei, eu não sei de evidências. Mesmo livros, né? A gente não sabe exatamente quando eles chegaram. A gente sabe que o Solano tem aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, né? Mas quando é que esse Solano veio? Ele veio com a família real, veio naquela leva, veio antes, né? As edições eram muito restritas. A edição de um tratado de música eram 300 exemplares. Ou seja, a circulação era extremamente limitada, né? A gente tem muita lista de música sacra, né? O que o sujeito tinha de música sacra, o que tal lugar tinha de música sacra. A música instrumental, infelizmente, né, foi sempre um subcapítulo menor, por assim dizer. E também tem a questão do copista, né? Assinar a obra e aquilo passar como Ah, sim, autoria, né? sim, sim. Por exemplo, tem uma peça que o Doder editou como se fosse de uma freira, um discurso para órgão. Para mim não é dela, para mim aquilo era a posse dela, né? Eu mesmo uma vez eu fiz um projeto insano de transcrever uma missa a 5 vozes para Santa Joana, que depois eu descobri que era do David Pérez. Cada cantor botava o seu nome. Então, sei lá, sobreviveu 3 partes de soprano, tinha 3 nomes de 3 pessoas. Sobreviveu 3 partes de baixo, 3 nomes de cada um. Era que era a posse dele, era aquela, né? É que nem o caderno de lições de fulano de tal. Não é que ele escreveu as lições, ele copiou aquelas lições. Eram as lições que ele mais gostava, né? É o problema do Souza Carvalho, por exemplo, com essas sonatas e com os partimentos e com outras coisas, né? E de vários outros. Não tinha CAD, né? Não tinha direito autoral, Não, então é um não, outro mundo. não. O sujeito só ficava, olha, o sujeito só ficava rico nesse sistema se ele fosse mestre, no sistema português, se ele fosse mestre de Suas Altezas Reais. Esse era o grande cargo, né? E se ele tivesse uma entrada no teatro. Senão ele ou então ele tivesse dando aulas direto para a corte, tipo Seixas, que dava aula para o Dom Antônio e para a alta burguesia, né? Ou ele que ocupava esse grande cargo no sistema, né? Que é o mestre de Suas Altezas, que foi o cargo que o Marcos Portugal teve aqui no Brasil, né? E que o David Pérez teve. Esse é o grande cargo do Estado. Se não, né, o sujeito vai se ocupando de várias outras maneiras, né? Ele tem uma vida decente participando da Real Câmara ou do não sei o quê, mas não é nada também né, muito vultoso. E, por exemplo, uma confusão que as pessoas fazem, o cargo de mestre de capela no sistema português e no sistema brasileiro, ele não é o grande cargo. Ele é um cargo bom, mas ele não é o grande cargo, né? Ele é um cargo do sujeito que é responsável pelo ordinário da música sacra, né? Por exemplo, o Padre Zé Maurício foi mestre de capela do João VI no Rio há muito tempo, né? Era um bom cargo, mas não era o cargo. O cargo era o cargo do Marcos Portugal, que era mestre de suas altezas, né? Dava aula para as princesinhas e para o Dom Pedro, e era o inspetor régio de teatro, ou seja, cada vez que o Dom João ia assistir uma ópera, o Marcos Portugal ia antes, via a ópera, via se era decente, né? Se cabia no decoro real de suas altezas irem assistir, né? Tomava apontamentos e liberava ou não,
né? Então, é um sistema bastante hierarquizado também. E a pobre da música instrumental, ela sobrou. Porque quando eles tocavam música instrumental, eles recebiam uma convocatória. Tipo, você encontra documentos assim, a rainha pede, Dona Maria I, então que o Cordeiro traga uma sinfonia, que o João Cordeiro da Silva traga uma sinfonia. Ia lá o João Cordeiro, levava as partes, tocava, depois ele recolhia, levava para casa dele, né? Assim, a pouca música instrumental dele que sobreviveu de teclas é em fontes outras, naquela fonte belíssima dos dois manuscritos, porque é um copista profissional, é da família dos Casimiro, que era uma família de copistas profissionais em Lisboa, ou seja, aquilo custou muito caro, alguém bancou e alguém prezava aquilo. Mas a música normal, instrumental, coitado. Eu lembrei de uma coisa que não é exatamente relacionada a temperamento, mas a diapasão, que é uma carta de um compositor italiano que viveu em Lisboa, o Gaetano Schiassi, né? Que ele escreve para o Padre Martini, em Bologna, o célebre Padre Martini, né? E ele diz assim que o diapasão i toni, né? Ele usa em italiano i toni. O diapasão aqui é sempre é mais alto que o de Roma, mas sempre mais baixo que o de Nápoles. Né? Ou seja, há tanta diferença de diapasão que eles estão no meio de dois grandes centros italianos. E é por isso que, entre outras razões, que o João Cordeiro da Silva tem que adaptar as óperas do Iomelli para a Real Câmara, porque provavelmente há problemas de altura e de diapasão para determinados instrumentos ou canto, não sei. Interessante. E a modinha? É brasileira ou portuguesa? Eu acho que é um fenômeno de mão dupla, né? Eu adoro perguntar isso, porque ela foi, veio e foi. Provavelmente, assim, o que eles mesmos dizem que o Beckford diz, né, que vem do Brasil, ou seja, alguém em 1787 está dizendo isso. Mas, assim, os compositores, você vê os compositores da Real Câmara escrevendo modinha. Você vê o João Souza Carvalho escrevendo modinha para o jornal de modinhas. Você vê o Palomino escrevendo modinhas. Você vê que é o primeiro violino da Real Câmara escrevendo modinhas. Ou seja, acho que é um fenômeno de mão dupla, né? A gente também não pode esquecer uma coisa, né? Até 1816, ou melhor, até 1822, a gente é Portugal, né? E a gente é tão Portugal que em 1808 a gente passa a ser a capital do reino. É o caso único no mundo, né? O Brasil tem um caso extremamente particular. A gente tem a sede do reino no Brasil, no Rio de Janeiro. A gente tem uma fusão de Reino Unido em 1816, né? 1815 para 16. E a gente tem um monarca vivendo no Rio de Janeiro. Né? E a gente tem toda a estrutura do Estado transplantada para a colônia. A nossa independência é a mais particular do mundo. É o filho do rei colonizador que vira o primeiro imperador do país independente. Isso é uma coisa mais extraordinária do que essa. Ou seja, então essa divisão da modinha, se é brasileira ou portuguesa, é meio artificial. Né? É melhor a gente dizer assim, se ela é do continente europeu ou se ela é da América portuguesa. Mas acho que é uma mão dupla aí na história. Eu fico muito feliz que você tenha falado e hoje eu vou salvar o vídeo, não vou fazer a bobagem da outra vez, que eu salvei com outro nome e me perdi. E logo a gente disponibiliza para as pessoas que não puderam assistir. E muito obrigada, foi ótima a sua palestra, como sempre, né? Você tem muito conhecimento, sempre engrandece esse encontro nosso. E então a gente entra num recesso em Cravistas em Quarentena de 2 semanas apenas. E voltaremos no dia 11 de janeiro com Rosana Lanzelotti. É isso. Obrigado, Mário. Obrigado, pessoal que assistiu. Obrigado, grande beijo a todos. Obrigado a todos.